Paz, irmãos. Outro dia eu estava na internet e vi um vídeo com o título Jesus versus Cristo. Eu tomei um susto com o título, né? Porque Cristo, Jesus, né? Ele chama Paulo, né? Paulo deixa todo o poder e autoridade que tinha recebida pelos sacerdotes e agora vai padecer por causa do Evangelho. Passa a ser uma pessoa perseguida. Fala várias vezes que não vive mais ele, mas Cristo é quem vive no próprio. Então agora Paulo está, como é que eu posso falar, em afronta com as doutrinas. A doutrina de Paulo está em contraste com as doutrinas daquele que o chamou. Então eu peguei aqui a mesma passagem que eu ouvi no vídeo para que nós possamos analisá-las, ver o que realmente quer dizer, né? Não vos prendais a julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? O que parte tem o fiel com o infiel? Então, nesse vídeo é dito que Paulo está dizendo que a gente não pode ter contato com o ímpio, ao contrário do que Jesus falou. Mas se você quer entender, meu querido, o caráter de Paulo, pegue todas as epístolas dele, as cartas, e estude-as. A gente vai aqui falar de algum texto, mas é bom que você estude na íntegra. Mas o que Paulo está dizendo aqui, querido, é para que não haja sociedade nessas práticas. É para que esses irmãos não voltem, mesmo tendo contatos, tendo talvez até laços de amizade ou familiares com as pessoas das suas vidas antigas, não voltem a ter sociedade com essas pessoas. Lembre-se que esses irmãos de Corinto, muitos deles eram seguidores de Diana, e outros povos seguidores de Apolo, de Dionísio, de Júpiter, vários deuses que tinha na época, tem ainda hoje, mudaram de nome, né, mas continuam aí. Então era para que eles não voltassem para a vida devassa que eles tinham. Em momento nenhum Paulo diz, olha, você não pode conversar com aquele, nem com aquele, nem ir ao trabalho com aquele, nem trabalhar junto com este. É um absurdo falar esse tipo de coisa, porque isso não cabe. Presta atenção que Paulo fala em outras passagens. Ora, o Senhor encaminha o vosso coração no amor de Deus e na paciência de Cristo. Qual é o amor de Deus, querido? Porventura o amor de Deus não é amar até o próprio inimigo? Então como é que agora Paulo está dizendo para aborrecer o irmão porque ainda não aceitou a verdade do Evangelho? Não, irmão, mas está dizendo para os de dentro da comunidade. Será? E o Senhor vos aumente e faça crescer o amor uns para com os outros, os de dentro, e para com todos, como também já fizemos para vós. Ah, então é para com todos. Então como é que ele está mandando agora abominar os irmãos? Não ter nenhum tipo de contato, sendo que ele manda amar a todos. Estaria Paulo ensinando um amor fingido, o qual ele mesmo reprova em outras passagens? Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior deste é o amor. Com efeito, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo se resume a esta palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então o nosso próximo não é até os nossos inimigos, queridos, segundo diz o mandamento que Paulo conhecia muito bem, esse mandamento. Então agora como é que eu posso dizer que Paulo está mandando abominar os irmãos? Então realmente só para a pessoa que está procurando acusar Paulo que pode ter esse tipo de interpretação, né? Também vamos pegar outra para que nós possamos observar uma passagem bem conhecida. Mas ainda que nós mesmos, com um anjo do céu, vos anunciem outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Assim como também vos dissemos, agora de novo também vos digo. Se alguém anunciar um evangelho diferente, além do que já recebeste, seja amaldiçoado. Então, agora estão dizendo que Paulo mandou os irmãos amaldiçoar aqueles que pregam o evangelho diferente com a visão dele. Tanto que ele fala que dissemos. E Paulo tem alguma coisa contra a quem prega, a outras pessoas que pregaram o evangelho? Não.
Paulo andava com Marcos, esteve com Pedro, os apóstolos, com Lucas. Então, como é que Paulo agora estava abominando quem pregasse um evangelho diferente da visão dele? Ainda mais porque o parâmetro que ele usa não é dele. Se alguém ensinar alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias e ruins suspeitas. Então, querido, tem que conformar com as palavras de quem? É com as palavras de Paulo? Com as palavras que falou com as minhas palavras? Não é com as palavras de Cristo, meu querido? Ainda mais que na mesma seara que ele pregava, outros pregavam, e ele nunca abominou, nem reprovou, nem depreciou ninguém por causa disso. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu sou de Cefas, e eu sou de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Foste vós batizado em nome de Paulo? Então presta atenção que na mesma seara que Paulo semeava, também Pedro, Apolo e muitos outros que estavam juntos no mesmo objetivo pregavam. E Paulo não está depreciando de forma alguma o que esses irmãos falam. E o que ele está dizendo ali? Seja amaldiçoado. Presta atenção que ele não está dizendo: olha, irmãos, amaldiçoe, seja amaldiçoado por vocês. Não. As pessoas, quando pervertem o evangelho da graça para enriquecimento e proveito próprio, eles próprios se tornam malditos. Não é necessário que ninguém os amaldiçoe. Não é necessário. Eles, por perverter o evangelho da graça, por um evangelho de desgraça que nós estamos vendo aí, essas pessoas se tornam malditos. Mas Paulo, em momento nenhum, fala: irmão, amaldiçoem aqueles que pregam um evangelho diferente. Não. As pessoas daqui a pouco vão dizer que Jesus também fez a mesma coisa, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de terdes feito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais que vós. Então daqui a pouco vão dizer que Jesus já estava condenando as pessoas ao inferno, profetizando que as pessoas iam para o inferno, né? Quando na verdade nós sabemos muito bem o que ele quis dizer com isso. Então, meu querido, temos que analisar a palavra de Deus como ela é. Agora entramos numa fase que as pessoas não estão procurando entender a mensagem do Evangelho, mas funçando erros para depreciar o Evangelho. Eu não estou aqui dizendo que nas Escrituras não existem erros, porque existe. Muitas vezes por incapacidade humana, porque nas traduções, em cópias, nas cópias, é possível que aconteça erros. Mas nada que mude a essência do Evangelho. A mensagem final vai ser sempre a mesma. Para um estudioso que procura entender a Bíblia e dentro de um contexto, ele vai ter sempre a direção correta do que fala a palavra de Deus. Agora, o que eu acho interessante, tenho conversado com algumas pessoas, alguns desses acusadores, que eles são bem seletivos. Estou falando do irmão que eu conversei há quase um ano atrás, né? Ele dizia que as cartas de Paulo não mereciam crédito, aí quando convinha ele citava as cartas paulinas. Estava assistindo outro dia também o diálogo de 2 professores, né, de grego, hebraico, etc. E interessante que eles pegam do mesmo profeta a passagem que lhe interessam, né, para afirmar sua teoria, e a outra passagem que desmente o que ele está falando, que deve se confrontar para procurar entender, eles não citam, abandonam. Então, meu querido, temos que procurar entender o que fala as Escrituras. Não estou dizendo aqui que Paulo é infalível, é movido pela cultura dele, é possível algum equívoco? Sim, é possível, sim. Agora, nisso dizer que Paulo versus Jesus, se você estudar e observar no contexto, num todo, você vai ver que Paulo andava lado a lado com Cristo. Em momento nenhum ele abandonou a sua fé, nem no cárcere. Agora muitos que não levantam nem o seu traseiro da frente do computador, agora ficam criticando um homem que sofreu açoites, um homem
que foi encarcerado, que passou fome por amor do Evangelho. É muito fácil, né, sentar na frente do computador e começar a criticar, começar a depreciar os escritos. Quando convém para eles, que eles nem falam, olha, pode ter sido o tradutor que errou. Não, foi Paulo que errou. Não, Paulo às vezes, nem todas as cartas, acredito eu, que Paulo não escreveu, mandou alguns escrever. Não pode ter sido o irmão que escreveu, ou o copiador que errou, não. Foi Paulo que errou, tem que ser Paulo. Porque assim a gente coloca Paulo contra Cristo, né? Nós falamos muitas vezes aqui dos pastores físicos que têm sua denominação. Quem conhece o meu trabalho sabe do que eu estou falando. E começamos a expor e falar, e aqui na internet demonizaram os pastores, demonizaram as denominações, né? Mas querido, eu quero falar para você que os pastores virtuais são piores, alguns deles, partes deles, não todos. Os pastores virtuais, os gurus virtuais, são piores que muitos que estão na sua denominação. Porque lá na denominação, você os encontra. Mas aqui não, se você faz um comentário, o cara não gosta, se você faz um comentário, o cara não te responde. Aí você faz de novo, reprovando ou questionando, ele vai te bloquear. Acabou. Então agora, querido, você não sabe como achar o cara mora longe de você, não responde o teu comentário, te bloqueou, aí depois ele faz um outro vídeo descendo a ripa no pastor físico. Ele sendo pastor virtual está se portando bem pior. Então, querido, que nós venhamos a analisar as escrituras, possamos ser sensatos e buscar o equilíbrio em tudo que a gente lemos, fazemos e pedimos ao Pai. Fique na graça de Deus.